Talk. Avançando para o futuro, viajando por terras distantes, mas falando aqui do mundo pop, do universo geek, do universo nerd, Pop Talk com vocês, com a Lion Editora, com o Simval Filho. Olá, Simval. Saudações do ano estelar 2025. Muito legal estar aqui com vocês nesse multiverso da loucura gospel, conectando cultura e fé para você. É isso aí. O Felipe, que está na futurista Fortaleza, Felipe? Exatamente. Ou na Cyberpunk Fortaleza? Na Cyberpunk, terra da Lencarinhas. Tá mais pra Blade Runner, é isso aí? Exatamente. O negócio aqui é deserto, sol, loucura, master, sempre. Muito legal. E o Richard Guerra está participando conosco novamente para falar a respeito de grandes avanços tecnológicos de Brasília, da capital do Brasil. Isso aí, a capital mais moderna do mundo. Lembrando que não há nada mais real do que ficção científica. Ah, muito bom. É isso aí. Vamos em frente. Giro Pop. Simval. Eu. Distribuir livros no Brasil é de boa? É tranquilo? É fácil? Resposta curta? Não. Não. O Brasil dos países, assim, né, das grandes economias, é um dos que menos tem livrarias per capita por habitante. Um dos campeões mundiais é a Argentina, nosso vizinho, né, que lê muito mais. Caramba. As médias de leitura do brasileiro são muito baixas, né? Isso está associado também, claro, à qualidade da educação pública e privada no país. Então nós temos sim muitos desafios, Gafanhoto, né? São muitos desafios porque nós temos uma rede de distribuição aquém, uma cultura uma falta, né, de hábito de leitura que vem desde a educação mais básica, mas nós estamos resistiremos sempre, né? Um dos bons índices é que os evangélicos leem o dobro da população brasileira, quase o dobro, né? Qual que é a média de leitura de livros do brasileiro? Você lembra? É menos de 4 livros por ano. Certo. E o evangélico é 7,8 ou 9, dependendo da pesquisa, ou seja, praticamente lê o dobro do que um cidadão comum. Uhum. Então, pelo menos isso, né? A gente que é o povo da fé, o povo da Bíblia, lê mais. Mas mesmo assim são índices muito baixos, comparados aos países desenvolvidos, que muitas vezes tem países que leem 6 vezes mais ao ano, é coisa assim, Nossa, é muito, díspare, né? E aí a gente tem esse desafio. Só que por isso que a gente produz cultura, né? Por isso que a gente produz literatura, quadrinhos e recomenda pra você, meu caro ouvinte e assistente, que assiste, né? Você entendeu? Eu já ia me enrolar, né? No português, só porque a gente tá falando de leitura. É, né? o espectador. O nosso espectador. Então, pra você que nos assiste, né? Então, eu acho que fica esse estímulo, né? A gente precisa ter o hábito de ler mais, né? Na nossa vida pessoal e, é claro, na nossa vida comunitária, com nossos coleguinhas, né? Mas e para você e pro Richard, né? Que vocês estão bem no mercado literário. Está mais difícil? Ou tá como sempre foi? É desafiador sempre? Ou houve algum acréscimo? Tem problemas a mais? A Amazon é uma solução e um problema ao mesmo tempo, nesse sentido. É que ela mudou a forma como as pessoas compram livros, não é? Se ao mesmo tempo ela permitiu que autores independentes pudessem disponibilizar o maior número de pessoas possíveis, suas publicações, seja no formato digital ou seja naquela proposta de você encomendar e faz o livro para você físico, né? Ela também gerou uma concorrência assombrosa com as livrarias físicas, que a maioria, principalmente depois da pandemia, fechou. Tirando a rede de leitura e a cultura, grandes livrarias, até internacionais, que estavam no Brasil, fecharam. Ô, Richard, deixa eu fazer uma correção. Você falou a cultura fechou também. A rede de leitura, que é a maior do país, e depois tem a livraria da Vila, né? Curitiba. Curitiba catarinense, né? Aquela Santa Catarina tem outro nome. E depois tem redes menores, assim, né? Mas essas duas são as maiores. A livraria da Vila talvez corre por fora também, que ela cresceu, sim, né? Ela tem um pouco mais de 20 lojas, ela está crescendo,
mas assim, né, não é um número tão expressivo perto dos habitantes, do número de cidades. Saraiva, Cultura, FINAC, 0, né? E a pandemia foi meio que o radical, né? A leitura realmente é uma sobrevivente, né? Parabéns aí pro pessoal da leitura. Impressionante. Mudando de assunto, Felipe, as bilheterias de super-heróis continuam em crise ou estão respirando por aparelhos ou já foi pro quarto já? Ao que eu vi, né, nas minhas análises aí momentâneas, rotineiras, corriqueiras, não tanto quanto a do Simval, provavelmente acompanha cinema aí arduamente, né, fielmente também, estão respirando por aparelhos, né, mas tivemos um suspiro aí. Eu ainda não assisti, né, mas quem assistir pode falar sobre o Superman, tô ouvindo bons rumores, assisti esses 2 últimos aí também da Marvel, mas vamos deixar aí pra metade do programa, pra não gastar todas as fichas agora, né. Mas eu diria o seguinte, posso comentar essa notícia? Claro, todos vocês. Assim, o que aconteceu com o Superman está acontecendo na realidade, né? Enquanto você assistir esse programa, esses números vão ser atualizados, com certeza. Mas Superman ultrapassou os $500 milhões na bilheteria mundial. É um número bom, mas assim, longe ainda por exemplo, do Superman vs Batman, se não me engano, que deu mais de 800 milhões. Um deles deu 900. Eu não sei se foi o Homem de Aço. Eu acho que foi o Homem de Aço. Pode ser, mas assim, tá um pouco longe desses números, né? Vai ser difícil alcançá-los. E longe do auge, né? O próprio Quarteto Fantástico, ele, depois da segunda semana, queda livre. Então, provavelmente, quando você assistir, esses números já estarão piores. Na gravação agora, estava em quanto o Quarteto Fantástico? Tava um pouco mais de 200 milhões na bilheteria mundial, só que a segunda semana deu uma queda de mais de 40% na bilheteria. Isso é um sinônimo de que o filme não consegue se manter em cartaz por muito mais tempo, então a projeção já diminui muito, né? Com certeza o quarteto vai ter que remar muito pra... O Superman, nesse sentido, foi melhor, né? Ele ficou mais tempo. O Superman ainda está melhor que o quarteto, né? Por mais que não sejam esses números fabulosos, né? Do auge da Marvel, dos filmes de heróis. Se eu não me engano, ele chegou ao 3º mais assistido dos filmes do Superman. Isso, acho que ele só tá atrás, aliás, nesse momento, atrás do Homem de Aço. Bom, então... Homem de Aço e o Batman vs Superman, que também tem Superman. Ele superou o do Christopher Reeve, o primeirão? Superou. Que coisa, Richard. Bom, mas enfim, são os pontos fora da curva, né? Porque a própria DC, que queria lançar 3 filmes de super-heróis por ano lá no começo do DCEU, o Extended Universe, a Marvel que lançava 3, todos, né, campeões, agora tá diferente. Você tem algum palpite do porquê isso tá acontecendo? São 2 as razões. A primeira é o desgaste, né? A saturação do tema. Principalmente com o advento da Disney Plus, né? Eles colocaram muitas séries de heróis lá, e essa interconexão cronológica, que você tem que assistir 12 séries e 14 filmes para entender o próximo filme, e que o filme nunca tem uma conclusão, sempre tem uma cena pós-crédito falando assim, fica com a gente mais um filme, que o bom, o legal é o próximo. Isso saturou demais as pessoas. E o outro elemento, principalmente aí no caso da Marvel e da DC, foi a agenda progressista que começou a tomar conta dos roteiros, né? E espantou a maioria do público que não tem perfil progressista. Agora estão tentando correr atrás do atraso, produzindo menos filmes e resgatando o estilo de roteiro que consagrou esse estilo de filme até Vingadores Ultimato, né? Período pré-Covid. Mas eu acho que o estrago já está feito, né? Se não for algo extraordinário ou extremamente nostálgico, como foi o filme do Homem-Aranha, assim, Volta para Casa, Deadpool, Wolverine ou Guardiões 3, nós vamos ter bilheterias como estamos tendo aí, constrangedoras, como a do Thunderbolts, como a do Aquaman, como a do Besouro Azul, ou apenas dignas, que é o que está acontecendo atualmente com o Superman e o Quarteto Fantástico. Então, só para atualizar aqui, neste momento, o Superman está em segundo. O Homem de Aço é o primeiro com 670 milhões, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui, quem me mandou isso foi o Thiago aqui. Então,
Homem de Aço 670 milhões, Superman 503 milhões, que é o de 2025, ele já superou o Superman Retorno, mas tá faltando aqui, eu não tô vendo. Mas o Batman vs Superman pode, de olho fechado, gente, sem Google nada, mais de 800 milhões de bilheteria, com certeza. Se você pegar o Superman do Richard Donner, de 78, aplicar a inflação, nenhum alcança ele. Né? É verdade. E se você considerar que o Superman é atormentado do Snyder, né? Que precisa de muita terapia, que ele é um Superman de verdade, né? Tá ali tá à frente um pouco ainda. Ai. Viajando por terras distantes. Vamos viajar pela ficção científica, pois é um tema do qual eu particularmente gosto muito. Por quê? O que eu gosto aliás, não só por quê. Primeiro, o que define ficção científica? Vou colocar umas coisas aqui e a gente briga. Vamos lá. Para mim, um filme de ficção científica, como diz o nome, ele tem que debater ciência, né? Algum debate, nem que seja bem raso, mas ele tem que trazer alguma coisa, alguma base de ciência. Assim, não pode até ter uma magia, sei lá, Star Wars talvez seja muito divisivo, né, se é ficção científica ou não, mas ele tem muita questão de avanço tecnológico, robôs, então no mínimo ele é um misto de ficção científica com fantasia, mas a gente tem a ficção científica com avanços tecnológicos, com a ciência ali como um tema pelo menos emergente, ou que surge muito fortemente, um debate grande de humanidade versus máquinas, a gente até vai debater isso. Normalmente ele fala sobre o futuro, ou pelo menos um retrofuturo, como é o caso, por exemplo, do steampunk, que eu coloco aí como uma vertente da ficção científica. E eu acho que existem espaço, ele não necessariamente, mas com frequência vai aparecer o tema do espaço, e vai debater questões como, por exemplo, o sentido da vida e outras questões existenciais. E aí, concordam, discordam? Algum elemento para acrescentar? O que vocês acham? Diga aí, mestre Richard. O Richard, para quem não sabe... A gente tá com o especialista aqui. Deixa eu passar a bola para ele, porque quem não sabe, o Richard é químico de formação. Ixi, pronto, foi professor, diretor de seminário de química. Foi mal. Se tem alguém aqui nessa bancada especializado em ficção científica, ou pelo menos em ciência, esse. Já tô pedindo desculpa, mais Richard. Menos a ficção, né? Menos Química, astronomia e geologia. Estudei astronomia e geologia. Bom, então, desculpa mais uma vez. Eu acho que a ficção científica, ela tem que, quando ela vai descrever o que está acontecendo, ela tem que ter uma explicação lógica dentro do lore que ela cria. Então ela pode criar até uma pseudociência, né, uma ciência que não existe de fato, mas ela não pode transgredir aquilo depois de estabelecido. Por isso que Star Wars, por exemplo, não é considerado ficção científica, porque tem elementos de magia, né, muito fortes, a questão da força, principalmente, né? Ela é classificada como ópera espacial, né? O termo que se usa no caso do Guerra nas Estrelas, Star Wars. O Star Trek, sim, aí sim você pode considerar ficção científica. Você tem ali uma realidade onde existe vida fora da Terra e que os planetas podem... uma pessoa pode viajar de um planeta para outro porque eles criam aquele conceito do motor de dobra, que é baseado, né, em muita coisa da área de campo gravitacional, buraco de minhoca, né? Então eles pegam esses elementos que são apenas teóricos da astrofísica e perguntam assim, e se a gente tivesse tecnologia para testar isso desse ser? E aí então você tem uma regra. Claro, quando o motor de dobra estraga ou perde a força, eles não conseguem viajar mais. Não tem um teletransporte por força. Então, isso difere um pouco a ficção fantástica da ficção científica. Então já foi citado o Star Trek. O Felipe vai me ajudar aqui, porque o Felipe aí vai ter um conhecimento maior, principalmente na área
oriental e de jogos, mas citando algumas obras aqui, a gente pode colocar o Frankenstein como primeira obra de ficção científica, porque dentro do lore ela funciona. Ah, beleza, eu tô criando é meio monstro, é meio mistério, mas ele tem uma base científica. É um doutor, é um cientista que, a partir de peças de cadáver, criou um ser humano, né? Fez um ser humano e usando energia elétrica. Então ele tem uma base científica ali. Não sei se você concorda com isso, Richard, mas a gente normalmente coloca o Frankenstein como a primeira obra de ficção científica, pelo menos moderna aí, né? É o tataravô da IA, né? Da inteligência artificial. Só que não tinha muita inteligência, é mais bruto, assim, mas tudo bem. No século XIX, pelo menos um século XIX tardio, você tem o H.G. Wells, que faz, por exemplo, a Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos. Você tem o Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. É Júlio Verne que escreveu Viagem à Lua? Agora posso estar errado. Ele escreveu ou Viagem a Marte, um dos dois. Tem um filme de ficção científica que pouca gente conhece hoje em dia, mas que foi muito importante, do Fritz Lang, Metrópolis. 1927, se eu não me engano. 27, acho que 27. Aliás, eu tive uma experiência incrível com esse filme. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu vou contar pra vocês. Eu assisti esse filme com uma orquestra no Teatro Municipal de São Paulo. Isso faz muitos anos atrás. Que foi emulando, né, as orquestras que antigamente tocavam ali quando a pessoa assistia um filme mudo, né? Então foi incrível, surreal. Assim, ainda mais no Municipal de São Paulo, pra quem não conhece, um baita de um teatro. Sim. Espaço cultural ímpar. Não, muito legal. Bom, a gente tem as revistas Pulp, autores famosos, Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, que é o autor de 2001, Odisseia no Espaço. Vamos ver se o Richard vai concordar. Duna, será que a gente coloca em ficção científica ou space opera, Richard? Pela cara dele, acho que é space opera, né, Richard? Lá tem especiaria, né? As pessoas viajam na maionese, né? Não é no tempo nem no espaço, é na maionese, né? Porque assim, ele flerta muito com a fantasia, mas ele tem... O Duna, ele tem um negócio assim, que ele não... há uma rejeição ao digital e à inteligência artificial. E às máquinas, porque elas causaram problemas. Então, a tecnologia é uma tecnologia futurista analógica, por isso que você usa a especiaria para abrir a mente do cara, mas tem um pouco de fantasia por causa de uma ligação que tem ali com o verme, então... escolhido, né? Agora, só enriquecendo a sua ontologia de abertura, manda. Na verdade, a obra de ficção científica mais antiga é a história verdadeira do Luciano de Samosata, do século II depois de Cristo. É um texto grego que fala de viagem espacial, tecnologia fantástica, fala de civilização extraterrestre. Então, como sempre, os gregos na frente. Não, é verdade, eu tinha esquecido dessa, coloquei na nossa pauta e esqueci de falar, mas é um negócio impressionante, né? O cara lá atrás falando sobre, já imaginando essas coisas. Aí vindo mais pra cá, a gente tem o Alien, Predador, o Alien, né? O Oitavo Passageiro, De Volta pro Futuro, o Matrix, tem um subgênero cyberpunk, aí você vai pro steampunk, pra outras coisas assim, e o Interestelar. Nos jogos tem aí, por exemplo, Outer Wilds, você tem o meu queridíssimo Starfield, tem o Mass Effect e algumas outras, mas o Starfield pra mim é ficção científica hard, por isso até que ele foi rejeitado por muitos. Que mais, Felipe? Acho que tem o Log Horizon Zero Dawn, né? Que eu acho, se não me engano, o Carlos trouxe aqui, não sei se foi de review, se foi de indicação, mas é um jogo já bem futurista também, mais ou menos nesse sentido. Se fosse pegar pra animes, talvez, né, poderia se encaixar esses Gundam. Não sei se Evangelho entraria, talvez. Você que gosta, que é fã, né? Não sei se um pouco, né? Mas ele tem... Se fosse, né? Mas ele tem lá a questão dos anjos, né? Flerta um pouco ali. Difere um pouco. E eu queria fazer 4 menções, posso, de filmes e séries, mas que é já uma provocação pra gente falar sobre algo que é quente e atual, né? E é curioso, né? Que 2001 também pode ser uma dessas, a quinta citação minha, porque nós temos esse conflito, né? De máquinas e homens.
E o avanço da inteligência artificial nos traz esse debate cada vez mais presente, né? Curiosamente, a gente talvez teria superado isso, mas ao contrário, está cada vez mais atual. Aí eu cito também o Exterminador do Futuro, que apesar de ser muita ação, né? Mas é um filme que tem aquela lógica de que as máquinas vão evoluir a um ponto de ameaçar a humanidade. Minha conversa com o Gemini e com o Copilot sempre começam com boa tarde e depois tem um por favor. Porque, né, quando a Skynet chegar, eu tô preparado. Eles falam que consome mais energia, mas é bom ser gentil, né? Porque o dia que eles dominarem, né? Mas eu lembrei também, né, de o Ex Machina, que é um filme mais recente e muito bom. Também tem um jogo. Tem um jogo, né, do Ex Machina. Isso. O Westworld, a série, que tem inclusive o Rodrigo Santoro no elenco. E todas em comum essa questão da como a tecnologia avança, as máquinas podem avançar a ponto de tomarem decisões por nós. Que inclusive você pode ver várias notícias recentes que trazem esse dado. Por exemplo, uma máquina ela fez uma projeção, era só uma projeção no cenário apocalíptico, mas ela foi lá e tentou ativar um código nuclear, esse tipo de coisa. Isso está acontecendo, né? Então, tudo que esses filmes trazem, o Blade Runner, né, que é uma discussão mais filosófica, né, sobre o que é ser humano, mas também é um cenário distópico em que as máquinas estão ali convivendo com a gente não sabe quem é quem, né? Então, vamos jogar essa bola quente aí pra vocês, pra gente falar sobre isso. Eu queria acrescentar, porque eu vou jogar essa batata quente para o Richard, que é o pastor e especialista mor aqui. Em Obadias 1:3-4, você tem uma citação de que se vocês construíssem seus ninhos nas estrelas, de lá eu os arrancaria. É uma profecia contra os edomitas, que faziam as suas cidades em lugares altos, inclusive encravadas nas rochas, falando que ali havia paz e segurança, e Deus fala, não, o julgamento contra vocês vai vir, pronto. E ali eu vejo assim, que a ficção científica constantemente trabalha com essa questão da arrogância humana. E a arrogância humana contra a limitação a limitação e fragilidade humana. Richard, tem algo a falar sobre isso? A ciência sem ética, ela é um lugar maravilhoso para a corrupção, né? Para fazer coisas erradas. Nós conseguimos aí, através das tecnologias, obter as maiores colheitas de toda a história da humanidade. E ainda assim, milhões de pessoas morrem de fome em todos os lugares. Então, muitas vezes a ficção ela trabalha essa questão, né, de que a ciência sem ética ela é uma ferramenta muitas vezes de opressão, de manipulação e de distribuição desigual de oportunidades. Mas como estamos aqui num programa cristão, nós podemos puxar mais, né? A ciência sem Deus. A ciência sem Deus, ela é totalmente corrompida. Então, aqui você tem no texto de Obadias tecnologias de guerra, né? Pensamento assim, civilizatório de guerra. Eu vou ficar num lugar onde, em primeiro lugar, é difícil de me alcançar, em segundo lugar, é fácil de eu pegar meu inimigo, porque ele sempre vai estar abaixo de mim. Então, isso tem a ver com ciência de guerra, né? Tecnologia civilizatória, né? Tem a ver com a estrutura de cidades. E é um exemplo muito bom, né, de mostrar como é que é essa natureza humana. Eu quero desenvolver remédio, mas eu não quero curar todas as pessoas. Eu quero que ela precise do remédio o resto da vida, porque aí eu tenho uma fonte de renda. Pop Talk Review. Felipe Vieira assistiu o Quarteto Fantástico em 2 minutos. Faça a sua análise, Felipe. Rapaz, se fosse ensaiado não dava certo, viu? Como esse filme encaixou como uma luva nesse programa, não tá escrito. Mas vamos lá, o que eu acho pertinente e interessante também de fazer o paralelo até com o tema, é porque os outros filmes que eu vi do Quarteto, não li as HQs, né? Então não tenho profundidade para falar sobre elas. Mas sobre os outros filmes que passaram sobre o Quarteto Fantástico, não me trouxe a profundidade como esse trouxe. Não vou dizer que é o melhor filme de todos, os heróis já não estão em alta, né? Enfim. Mas fato é que ele meio que narra um pouco o início deles, de como o Quarteto Fantástico, como eles se transformaram, etc, ganharam os poderes, mas de uma forma bem curta e rápida. Mas eles trazem a profundidade de cada personagem, principalmente do
do Homem Elástico, que ele é o cara mais nerdola, que ele tem as suas mazelas ali, tipo, sempre tá pensando no problema e como solucionar e se precaver dos problemas, etc e tal. Da própria esposa dele, que também tentaram engravidar. O ponto marco ali é sobre o filho dela também. Do coisa que queria, pelo menos nota-se, né, a profundidade, ele querer se relacionar com alguém, mas ele não consegue. Seja porque talvez ele se sente diferente demais, etc e tal, apesar de a parte física dele de fato tá totalmente mudada, mas ele já tá com a galera que é a família dele, né? Então ele deu que não sai daquele núcleo que é o núcleo da família dele, que eles almoçam junto, vivem junto, convivem junto só entre eles. E o Homem de Fogo, que de certa forma é o cara mais loucão, assim, né, que também atrás de sua paixão e etc e tal, mas também tá como coisa, ele fica meio que preso porque ele é a família, é a irmã dele, junto com o cunhado dele, etc e tal. Mas o louco é porque gira em torno da criança, que é o filho deles. Eles encontram o Galactus ali, que é um vilãozão Master Blaster lá. Mas o que eu achei fenomenal é como eles conseguiram juntar a parte histórica de cada personagem, a proximidade de cada um, num filme como um todo, sem deixar um negócio muito caótico, nem perdido e nem nas nuvens, né? Eles conseguiram encaixar isso tudo direitinho, porque no final tem um dilema que é: ou eles entregam um filho pro Galactus, que ele disse que ia salvar a Terra, se fosse assim, né, assim dizendo, ou a Terra vai ser extinguida, porque ele já vem acabando com os outros mundos. Então, pra mim, esse foi o ponto marco, porque a parte que o Richard tava falando agora, que o André citou também sobre o texto bíblico, que mostra como a gente fica acuado com alguns enigmas, alguns problemas, algumas coisas adversidades que acontecem na nossa vida, a gente fica meio louco, assim, e às vezes até a gente sai da nossa realidade ética, moral, e tal. Então, no final do filme, o ponto marco é: ela chega a comentar com o planeta, né? Dizendo que ela não ia entregar o filho dela porque o filho dela também é uma benfeitoria que ela recebeu. E, de certa forma, ela queria deixar a Terra e o mundo, digamos assim, bonito, né? Digamos assim, para o filho e para todas as pessoas do mundo. Então, assim, não era só pelo egocentrismo dela. Porque quando eles chegaram dizendo que o Galactus queria o filho deles para poder salvar a Terra, todo mundo queria que ela entregasse o filho. Sim. Então, assim, entregar pro Jesus Barrabás, né? É mais ou menos isso aqui. Só que ela trouxe no discurso uma forma em que não é necessariamente porque eu quero só salvar o meu filho, porque eu quero salvar o mundo em que nós vivemos e o meu filho também tá incluso nisso. Então, pra mim, foi um ponto marco no filme e o que mostra os pontos que a gente tá tratando aqui também sobre Bíblia, sobre cristianismo. Sim. Porque muitas das vezes a gente se perde no personagem e só mete o louco, né? Acaba fazendo coisas aí adversas. Mas aí fica meu review, minha recomendação. Assistam, não vou dizer que é o melhor filme, mas fica a dica. Legal. Valeu, Felipe. Talk recomenda. Vamos às recomendações. Pode começar assim, Val? 30 segundos aí. 30 segundos, nossa, tipo, um filme de quase 3 horas. Mas eu vou recomendar o Interestelar, que é, aqui eu chamo desses clássicos modernos, dirigido pelo meu amigo best friend, Christopher Nolan. E ele que descreve a jornada de um astronauta, o Cooper, né? Que ele precisa, né, embarcar numa missão espacial para encontrar um planeta habitável e possivelmente salvar a humanidade, porque no filme ali a crise climática já estourou e a humanidade está correndo contra o tempo para achar esse local. Então, mas o que é melhor do filme, que eu diria, é a essência do cristianismo, que é o amor. Porque no filme, uma das doutoras, a Brand, ela fala assim que a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e espaço é o amor. E é o amor pela filha que move o protagonista. Você precisa assistir. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, reassista, porque é um filme maravilhoso, com muitas conexões com a nossa fé cristã. Richard. Eu queria indicar a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Ele é muito conhecido pelo Crônicas de Nárnia, né? Como um autor de ficção fantástica, mas entre 1938 e 1945 ele escreveu 3 livros de ficção científica, né, onde ele fala sobre o Dr. Elwin Hanson, é um filólogo inspirado no Tolkien, né, que visita 2 planetas
e saindo do planeta dele. É uma obra que fala sobre o bem contra o mal, fala sobre o que discutimos aqui hoje, né? O que é a ciência sem Deus? É uma ciência manipulativa, é uma ciência desumana, e aí então ele faz toda essa alegoria da luta contra o cientificismo materialista e ateu. Eu quero recomendar um livro que eu comprei lá na FEFIC, Gata Branca, do Daniel Santana Rosa, um guerreiro. Ele teve uma questão aí, uma condição no nascimento. Ele escreve com uma mão só com a mão esquerda, e fez esse livrinho, ironia, um livrão, né? A Gata Branca é uma ficção científica em que humanos tiveram mistura genética com animais e criou uma nova raça, os humânimos. E aí você tem uma história muito interessante depois da Terceira Guerra Mundial, e é uma ficção cristã. Gata Branca, você encontra aí na Amazon. Entre em contato com ele, a gente deixa o link na descrição. E a gente fica por aqui no Pop Talk. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Richard, Simval e Felipe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pop Talk.